Fala aí, galera, eu sou o T e sim, pode parar de roer as unhas, tá ligado? Acabar com essa ansiedade que tá te deixando calvo, meu amigo. Você tá ficando calvo por causa dessa ansiedade, mas tudo isso acabou. A fome no mundo acabou e todas as guerras foram cessadas. Afinal de contas, a Konami finalmente lançou a Banlist. Pois é, a Banlist foi lançada finalmente pela Konami e ela vai ter um impacto pra gente, pelo menos aqui na América Latina, imediato, começando já no meio dessa semana agora que entra. Então, pois é, saiu a Banlist. Eu já fiz vídeos comentando sobre o palpite de Banlist, né, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, caso você queira ter um fator de comparação de como que eu via o formato e como que eu imaginava que essa Banlist poderia vir para o que de fato saiu. Mais cedo, hoje eu tô gravando isso aqui ainda no dia do sábado, o dia que saiu a Banlist, e eu fiz uma live enquanto eu tava fazendo o nosso torneio de decks de anime, a Banlist foi lançada em paralelo, e aí eu acompanhei durante a live, que se você quiser também tá linkado aí em cima para você poder ver a minha reação inicial com relação a esses hits. Mas vamos ver, cara, o que a Banlist precisa fazer. Eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre pra que serve a Banlist, de fato, qual é o objetivo de uma Banlist. E não é deixar o jogo melhor, não é dar saúde pro jogo. É claro que isso tem que ser dosado, mas não é esse o principal objetivo. Sempre tem fatores comerciais envolvidos, porém, para essa Banlist, quais os fatores comerciais envolvidos e baseado nisso, nos fatores comerciais, o que dá pra fazer pra ajudar na saúde do jogo. Então eu acho que esses dois fatores são muito importantes pra você poder pesar um pouquinho e pensar racionalmente sobre se uma Banlist foi ruim ou não. O primeiro ponto, ninguém esperava que de fato alguma lista pesada fosse acontecer com o Snake Eye, que é o Tier 0, com o Fire King, esse tipo de coisa, não iria acontecer, mas todo mundo já aceita isso, né? Então, baseado nisso, o que poderia ser feito para o formato? Vamos acompanhar como foi a Banlist e aí a gente tenta deixar lá aqui e incrementar pensamento sobre esse tema. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, deixa eu até ver aqui certinho se tá tudo certo, tá? Então aqui na tela nós temos os hits, né? Então um fator peculiar com relação a essa Banlist é que pra não poder fuder os torneios que vão rolar, inclusive o próximo torneio vai rolar no dia 21 de abril ainda nesse mês, né, e nesse fim de semana já tá rolando um torneio, por exemplo, então a Konami colocou duas datas diferentes, né, então a Banlist vai ficar efetiva para a América do Norte e a América Latina, que não está tendo torneio Premier por enquanto, a partir do dia 15. Dia 15 já rola na segunda-feira já é dia 15, então a partir de segunda essa Banlist já tá vigente, tendo sido lançada no sábado. Para as demais regiões, né, na Europa, na Oceania, na África e tal, isso aqui fica válido a partir do dia 22, porque no dia 21 tem torneio pra rolar, por isso que eles fizeram esse adiamento, o que é interessante, faz sentido. Mas o que aconteceu de fato na Banlist? Então, com cartas banidas, eu vou tentar falar a carta e tentar falar um pouco da justificativa de o porquê que ela tá por aqui, tá? Então, você tem banido o Linkuriboh, o Barone, o Borreload Savage e o Summon Limit. Então, tá aqui os banimentos pra esse formato. Eu fiz esse vídeo aqui em cima, onde eu tentei comentar e tentar abrir uma ideia ali com vocês sobre não vai ter lista no Snake Eye, entendemos isso? Não vai ter lista no Fire King, não vai ter lista diretamente no Tier 0. Mas por que ter? Como assim? É um formato que tá rolando desde Phantom Nightmare, que foi lançado ali no começo de fevereiro. Nós estamos no meio de abril. Então você pode colocar que tem 2 meses que esse formato tá rodando. E é uma main collection com cartas importantes. Mas as principais, ou alguma das principais cartas, não vieram agora. O que veio de importante em Phantom Nightmare? Snake Eye Pop, Princesinha do Amor. Essas são as cartas que vieram de importante pra esse deck. Em janeiro desse ano veio o Bonfire, então muito perto. E antes disso, na coleção no final do ano passado, Jagov e Age of Overlord, é que veio de fato as cartas de Snake Eye, como Snake Ash, como o Flamberg, esse tipo de coisa, e também veio o Seeker e a Witch. Então, essas são as coisas que você deve pensar no lado comercial. Esse é o lado comercial da Konami. Como o principal fator da Banlist é deixar o jogo mais rentável pra Konami de algum jeito, eles não podem simplesmente ter a coleção que acabou de lançar, todo mundo gastou
$1.000 ou R$5.000 pra poder montar o deck e eles simplesmente matarem essas cartas. Isso não poderia acontecer. Um Snake Eye Ash poderia vir a 1, mas lá no meu vídeo de palpite de banlist, eu disse pra vocês que eu imaginava que nem isso iria acontecer. Não aconteceu. E, assim, eu acho que tá dentro da expectativa. Eu sei que o Snake Eye Ash A1, pelo menos, não iria ferir nada. E seria bom de acontecer pra pelo menos dar uma sensação boa pra gente. Porque de vez em quando a comunidade precisa disso. Pau no cu da comunidade, a gente vai voltar com a boquinha aberta e a Konami pode gozar na nossa boca e vai estar tudo bem, porque a gente vai continuar lotando e lotando o torneio. O ICS Rio e Nacional vão estar lotados. Se você tiver a oportunidade de ir, você vai jogar. Então, eles podem fazer o que quiserem. A gente vai continuar jogando os torneios. Sim, então meio que a gente nem tem um poder de barganha. Porém, de vez em quando, é importante sim que tenha alguma coisa ali pra poder deixar a comunidade minimamente interessada, satisfeita com o serviço que está sendo prestado. Mas, enfim, a questão comercial, essas coisas não poderiam ter sido mexidas. E na questão comercial, o que vai acontecer então? Hits ao redor. O Barone tá aqui por isso, o Savage também e o Linkuriboh, que são cartas de engine do Snake Eye. O Linkuriboh é usado no Fire King também, obviamente. E por que o Linkuriboh foi banido? Porque se você não pode mexer no Snake Eye, você vai ter que olhar ao redor pra banir alguma coisa. O que precisa ser mexido? Uma das coisas que eles fizeram, e aqui é o que eles pensaram, é o Linkuriboh. O que o Linkuriboh ajuda? Não é só jogar do campo fora pra o pop e vir pra trás, né, pra ser food pra Witch ou pro Original, pra você continuar mantendo o bicho no campo. Não é esse o principal objetivo, porque pra isso tem o Anima, qualquer Link 1 que você queira usar, que jogue o pop do campo pro cemitério pro pop voltar equipado. Não é esse o objetivo do Linkuriboh, mas é que o Linkuriboh no cemitério tem o efeito Quick, que você pode tributar um monstro nível 1 do campo e ele volta. E ele voltar, Quick desse jeito significa o quê? Que você tá protegido de hand traps que dão target. Então se você vai dar um Mourner, um Veiler, um Imperma em algum bichinho nível 1 no campo, você não pode fazer isso, porque o Linkuriboh vai tributar esse bicho em chain, e aí a tua hand trap perde o alvo. Então, essa dinâmica que o Linkuriboh dá pro deck, deixando ele anti-hand trap de target, é o que fez a Konami pensar em alguma coisa periférica pra dar hit. Então, o Linkuriboh tá sendo banido por causa disso. O Linkuriboh ser banido tira uma coisa anti-hand trap ou anti-interação para o deck de Snake Eye, para ele tentar não defender tão bem a construção de jogada dele. Esse é o motivo do banimento do Linkuriboh. O Barone e o Savage são cartas em que você faz cedo durante o combo, por exemplo, e isso faz com que você tenha cartas de negação e proteção para tua jogada explosiva. A parte explosiva da jogada é quando você tá chegando no Flamberg, por exemplo. Então, essas cartas te ajudam a fazer isso muito cedo. É um endboard? Beleza, mas você não tem que enxergar ela como sendo o endboard. Ela é a carta que você faz pra ter uma negação. O Savage é feito no deck com a Witch e o Jet Synchro. Poderia banir o Jet Synchro? Poderia, mas banir isso aqui eu já fico satisfeito, tá? Então, o Savage é feito com um counter, que é o Linkuriboh no cemitério, e você joga esse Linkuriboh fora pra ele ficar flutuando. O Savage continua com a negação, porque os pontos de ataque do Linkuriboh não fazem diferença. Então, você faz isso early no combo, pra que você tenha uma forma de negar o Nibiru da vida, por exemplo, que é uma hand trap com potencial devastador, mas que precisa de combos pro Nibiru poder colar, e o deck já joga em volta naturalmente com Temple, colocando o Oak atrás, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe. Então, essas cartas, apesar de serem produto final, você não tem que olhar pro banimento dela e pro hit delas como sendo o motivo, sendo o produto final. Não é esse o ponto. O ponto é elas serem cartas que tentam proteger a tua jogada cedo, se prevenindo de tomar alguma hand trap de impacto alto, e ao mesmo tempo servindo pra essa interação no turno do oponente também, a depender da situação, é claro. Então, esse tipo de coisa rola, mano. O Barone rola, se você gastou cedo a negação com o Nibiru no teu turno, joga lá pra trás com o Flamberg, no outro turno o tempo invoca o Barone e o Barone tá resetado. Muitas coisas desse tipo podem acontecer. Então, o banimento dessas duas cartas são muito boas porque ajudam a versão pura do Snake Eye a não usar esse tipo de coisa. Faz sentido, faz sentido. Vamos só nas partes que fazem sentido, depois eu entro nas partes que são críticas. O Summon Limit era a principal carta do formato off-engine, digamos assim, em que tava impactando no jogo, né? Todo o deck tava usando o Summon Limit. O próprio Snake Eye pra poder pegar o Snake Eye, porque é uma carta muito, muito boa. Tem forma de... tem, beleza, mas é horrível de ter essa carta no jogo. O Summon Limit banido é muito, muito, muito bom. Não só porque o próprio Snake Eye usa, mas os outros decks também usam, e tem toda aquela dinâmica de o cara ficar usando Floodgate, você se sentir obrigado
a ficar usando carta anti-back row pra um deck que é um deck de combo. Não faz sentido, não tem como você conectar. É um dos motivos pelo qual o Mystic Mine precisou ser banido lá atrás. E é um dos motivos pelo qual qualquer Floodgate, nesse aspecto, precisa ser mexida também. Não tem como. O deck é feito pra ser combo, ficar tomando hate de back row. Não tem como. Isso não casa, porque tem um monte de coisa diferente, tá ligado? Você vai ter que ter push, você vai ter que lidar com a engine do cara, a engine não consegue quebrar a engine hoje em dia, e você tem que meter uma tech anti-back row e torcer pro cara comprar. Porque se ele comprar a Floodgate e você não comprar esse anti-back row, você se fudeu, porque você tirou espaço de handicap do deck pra botar isso aqui. Não tem como o deck building das pessoas serem feitos em volta disso. Não tem como. E eles baniram o Summon Limit, isso é bom. Beleza, esses são os fatores pelo qual essas cartas foram banidas. E pega essas argumentações, porque elas vão voltar um pouco lá na frente. A gente passa aqui pra ver as cartas limitadas, onde tivemos o Protoss foi limitado, o Tidal foi limitado, o Thunder Dragon Colossus foi limitado. E eu falo vezes que você é maluco de pensar que o Colossus vai voltar da lista. Sim, o problema é que a Konami é maluca igual você. Então, sim, ele voltou. Chupa T. Pois é. Então tá. Aí, além disso, o Unicórnio Kirin voltou. Esse aqui de todos é o que você já sabia que iria voltar, porque o Magispectre recebeu suporte agora em Phantom Nightmare. É natural pensar que o Kirin iria voltar por causa disso, tá ligado? E é isso. O Chicken Game voltou também, tá 1. Chicken Game, pois é. E o Anti-Spell também tá 1. Então, pensando um pouco nisso, nessa questão do Summon Limit que eu expliquei mais cedo, eles colocaram o Anti-Spell, porque quando alguma coisa dessa de produto final é mexido, o que todo mundo vai pensar? Eles pegam esse mesmo conceito e aplicam pra outra carta. Qual é o conceito? Usar uma Floodgate em um deck de combo pra que o cara fique fudido, comprar essa Floodgate vai ser instant-win, porque ninguém vai usar side de back row contra deck de combo. E se você usar, você tem que torcer pro cara comprar, torcer pra conectar, é muito merda. O Summon Limit, inclusive, ele põe dinâmicas que você pode usar a Life Storm se você quiser, mas o Anti-Spell, por exemplo, não pode, você vai ter que usar Ciclone. Então, é dinâmicas muito ruins, tá ligado? Mas todo mundo já iria pra outra Floodgate como essa. O Anti-Spell é uma delas, e rolou, eles mexeram então. Essas são as cartas limitadas. Agora vamos para próximas cartas, que são as cartas semi-limitadas. O Armageddon Knight foi a 2. Já que no Master Duel e no OCG tiraram da banlist, por que não tirar no TCG, não é mesmo? Não tá fazendo nada. Pois é. Delicious Memory foi a 2 também, do Pearly. O Delicious Memory foi hitado lá naquela banlist de maio do ano passado, onde o Pearly ainda nem tinha, eu acho que foi em maio, né? Ainda nem tinha recebido o Sleep Memory e o Noahzinho não tinha recebido isso ainda e ele já foi irritado. Depois de um tempo, o Sleep Memory também foi a 2 e agora o Delicious Memory tá voltando a 2. Tá bom, né? Enfim, qual é a justificativa pra isso, T? Então, a justificativa não é só porque eles fizeram isso de sacanagem. É que sempre tem aquela questão de que tá vindo reprints de Pearly, então, pra fomentar a compra do deck de Pearly, sentiu-se a necessidade de colocar o Delicious Memory A2. Você acha que isso faz sentido? Se sim, beleza, mano, vai pro manicômio junto com a Konami, porque, porra, vocês se merecem, pelo amor de Deus. Como é que pode, cara? Só porque tá tendo reprint dessa parada aqui, eles acharam prudente colocar o Delicious Memory A2, sabe? Tipo, as banlists precisam ir tirando os decks à medida em que eles precisam, e esse deck aqui é novo, recente, tomou lista ali no maio do ano passado, em dezembro, tomou no Sleep, mas agora já tá saindo uma carta da lista. Olha só que consistente a decisão deles, não é mesmo? Tá. Mas enfim, eu só tô destilando um pouco desse ódio em cima do Pearly, não que ele seja problemático, mas é que a ideia é idiota, assim como várias outras que a gente vai ver aqui. Agora a gente passa pra outra etapa. Cartas fora da lista. Malicious, tá indo a 3. Orkut Arpa, ok, acho que isso aqui a gente já imaginava que iria rolar. O Terrotop, que tinha ido a 2 na última lista, também já saiu. Então, tá aí, mano, a melhor carta pra você ter no teu deck de Goblin é o Terrotop. Usa essa merda. E o Engage também foi a 3, posso usar 3 do Engage no meu Sky Strikerzinho, então é isso que aconteceu, né? O Mali é uma carta que sempre dá problema. É speedrun pra gente ver quanto tempo que o Mali vai dar problema. Ah, Temar não tá fazendo nada agora. Tem Bestial no jogo. Mano, essa coisa de não tá fazendo nada agora, isso fode tanto a porra desse jogo que nós tanto gostamos e vocês tanto odeiam as coisas ruins que acontecem. O problema é que a comunidade no todo parece que ela só odeia alguma coisa quando ela é meta, tá ligado? Quando não é, aí todo mundo quer que tenha de volta, mesmo que seja uma coisa problemática em algum momento ou outro. Mas se não tá fazendo nada agora, que se foda, não é mesmo? Que tire tudo. E eles tiraram o Malicious e o Armageddon Knight, que obviamente vão voltar pra lista daqui a pouco. Essas são duas cartas que vão voltar pra lista. Ah, mas tem que fazer teste. Mano, o Armageddon, se eu não me engano, ele já foi e já voltou. Mas o Armageddon Knight é abusável, tá ligado? Onde que ele vai ser abusável? Fala, não tem. Talvez não tenha um momento agora pra eles serem.
Mas eles vão ser. E quando eles forem, eles vão voltar. Ah, mas quando for, volta. A banlist só lança de 3 a cada 3 ou 4 meses. É por isso que a gente tem que ser... A gente não, né? A Konami, ela tinha que ser muito mais inflexível com relação às cartas em que ela solta. Talvez não a Harpa, uma carta que te faz jogar. Talvez não o Terrotop. Talvez não o Engage, que apesar de terem potenciais de serem splashable em uma coisa ou outra, ele tá restrito e nichado em um deck específico. Mesmo que esses decks aqui não tenham suporte pra vir. Tá? Não tem suporte pra vir isso aqui. Então, dentro do apego comercial da Konami, qual é o apego que faz essas cartas saírem da lista? Não tem, tá ligado? Não tem. Então, o apelo comercial não tá envolvido nisso aqui. Beleza? Não tá. E aí eles tiraram o Hero, o Mali e tiraram o Armageddon, que vão voltar. Talvez a Harpa, o Engage, o Terrotop, talvez não por questão de Power Creep. O Terrotop, se vier algum deck em que ele é encaixado e tá no meta, pasmem, não vai poder mexer no deck meta e vão mexer nas coisas ao redor. Que coisa ao redor? Speedroid e Terrotop. Vai acontecer de novo em algum momento, porque em algum momento ele vai voltar a ser uma carta relevante. Ah, mas quando tiver que dê em lista. Beleza, mano. Você tava chorando pela banlist aí até ontem, pensando em mexer no Snake Eye, esse tipo de coisa. Você tava desesperado e a banlist não chegava. E olha que já tava na rabeta de sair uma banlist, porque, como eu disse, dezembro foi a última, a próxima lista tinha que sair agora em abril, pra poder manter o prazo que eles lançam as listas. Tinha que sair. Saiu, mas você já tava desesperado atrás de uma banlist. Imagina se a gente precisa ficar 3 meses com um problema no jogo. Quando você gosta da coisa que é o problema, você acha que tá tudo bem. Mas o problema é que, quando der problema, você vai ter que esperar 3 meses pra poder resolver esse problema, tá? Tranquilo, beleza. Por isso que é problemático esse tipo de coisa. Mas vamos voltar agora, de fato, ao topo do metagame. Porque essas coisas aqui... Ok, não é isso que é o problema. O problema tá aqui. Então, vamos voltar tudo que eu falei lá atrás, né? Eu tentei contextualizar vocês. Agora, de fato, a gente vai falar sobre as coisas, implicações da banlist depois de 16 minutos. Sim, é assim que eu faço o vídeo. Mas vamos lá, qual que é o problema, cara? O problema é, ouve o que eu disse na justificativa dessas cartas aqui que foram mexidas. O problema é quando você tem um norte pra traçar, tem uma estratégia a seguir e ela não é seguida. E o que eu quero dizer com isso? A Apollousa é uma clara carta que deveria ter sido banida. Pô, mas tem a Herald Collection e você mesmo falou que uma das coisas da banlist não é a saúde do jogo, é a questão comercial. Cara, eu sei. Mas assim, de vez em quando, a Konami não poderia olhar 100% pra questão comercial. E mesmo assim, isso não seria prejudicado. A questão comercial não seria prejudicada. Não é que ela não deveria olhar para a questão comercial, mas que ela deveria abrir mão um pouquinho para deixar a outra questão de jogo aumentar. Porque a longo prazo, essas decisões vão fazer a questão comercial melhorar. Eu tenho certeza. Uma comunidade satisfeita é melhor pro jogo do que uma comunidade puta. Então, a Apollousa, apesar de ser uma carta que vai ter reprint na Herald Collection, você acha que a Apollousa é a carta que vai vender a Herald Collection? Você acha que a Apollousa é a única coisa? Se for uma box onde só tem ela de bom, só tem ela de bom, eu até acho ok, mas uma Herald Collection não é a Apollousa que tá vendendo a box. Mano, quanto custa uma Apollousa hoje em dia? Ela deve estar saindo entre 100 e 120, vamos dizer que é 150 reais. E que se for colocar lá fora, vai estar aí uns seus 25, 30 dólares talvez. Não é o reprint dessa carta de 30 dólares que vai fazer a box ser vendida, tá ligado? Não é, cara, não é mesmo. Então, nesse caso em específico, daria, mesmo ela tendo sido programada, daria, porque a próxima banlist só vem daqui a 3, 4 meses. Vai demorar muito pra vir uma próxima lista. E aí é que entra o grande ponto. Essa banlist aqui, ela seria ótima se fosse uma banlist mensal, mas não é. Nem se fosse uma banlist mensal ela seria boa, talvez uma banlist antes, tá ligado? No começo do formato ou algo do tipo. Mas agora... não, velho, não. O Snake Eye, no começo do formato, a gente sabia da possibilidade de se usar os Synchros, mas tinha muita gente que não usava a abordagem de Synchros, com Tunners, com Jet Synchro. Por exemplo, uma coisa que o Barone corta, que eu esqueci de falar aqui no vídeo, é que ele corta a interação de um deck recente que surgiu, que é o Snake Eye Kashira, né? Porque... pode até existir, pode, mas o que eu vou fazer agora com um Kashira sobrando e uma normal summon de uma hand trap? Não tem um Barone mais pra fazer. É bom que o deck não tenha essa ferramenta de graça, tá ligado? Mas voltando, a Apollousa deveria ser mexida, porque ela tá no mesmo scope em que essas cartas estão, que é uma carta que você faz early durante o combo, quando a Apollousa tá sendo ameaçada, coisas precisam acontecer, o Nibiru precisa ser dado, e esse tipo de carta não pode existir, porque ela tá em um ponto contra-intuitivo do jogo, que eu já comentei em outros vídeos. Qual é o ponto contra-intuitivo aqui? O ponto contra-intuitivo é, simplesmente, a Konami vem fazendo cada vez mais decks com engine micros, deck que cabe
muita tech. E a Konami faz no card design dela uma forma em que as engines não consigam quebrar engines. Então, se a minha engine é pequena, eu não consigo quebrar engines com a minha engines, e eu tenho muito espaço de tech, eu tenho que usar muita tech card. Via de regra, a Konami tá fazendo cartas que separam interações. Board breakers tendem a não ser tão eficientes. Eles sozinhos não são eficientes, porque cada dia que passa, a Konami faz mais decks que separam interações diferentes. Então, olha o que está acontecendo. Nós temos decks com engines pequenas que não conseguem quebrar engines, não conseguem quebrar boards com engine, então ele tem muito espaço de tech, ele vai ter que usar tech. Os decks estão separando interações, então não dá pra usar uns board breakers e focar só nisso. Não dá, você vai perder mesmo assim. Mesmo usando Weaving, Dark Ruler, pode tentar usar, você vai perder. E aí, então o que a gente precisa usar? A gente precisa tentar fazer com que o combo dele não passe por inteiro. Então as minhas techs podem ser através de hand traps. Se isso for suficiente para baixar o teto do amigo, beleza. Mas em contrapartida, nós temos um monte de carta que impede essa hand trap de conectar. Não é através de jogada, de bait, de fazer uma jogada cedo, de forçar a hand trap do oponente de alguma forma com a jogada. Não é isso. É através de negações de hand traps. E aí o Savage e o Barone foram banidos por causa disso. O Apollousa é a mesma coisa. E, cara, o jogo ia melhorar muito sem essas cartas aí. Então, entende o cerne da parada? Além da Apollousa, o TTT é uma carta que faz isso. O TTT Fake nem tanto, mas o TTT True sim. O TTT Fake é porretada? É. Mas o TTT True é quem fode ele, tá ligado? Então, o TTT True já foi lançado há um tempo. Não sei se vai vir na Heart Collection, mas ele veio na outra, se eu não me engano. Então não precisa vir. Deveria estar banido. A Apollousa, apesar de vir nessa coleção, ela não é a carta que vende a coleção. Poderia ter sido banida. Mas vamos supor que você tá certo e que já tá printada lá e eles não querem mexer. Então outras coisas deveriam acontecer. Na vibe de anti-hand trap, pra esse formato pelo menos, outras coisas poderiam acontecer. Uma delas é Flamberg A1, talvez o Kirin A1, algo nesse sentido pra melhorar a forma em que as hand traps conectam, mesmo não mexendo na consistência do deck de fogo, vamos dizer assim. Se a Konami não quis mexer na consistência do fogo, não mexeu na Witch, porque é cara, não mexeu no Snake Cash, porque ela não quer mexer na engine, não mexeu em nada disso, os pushes tinham que ficar mais... Os pushes não, né? As cartas que jogam em volta das coisas, das hand traps, deveriam ficar mais caros. Pra você ter outras formas de tentar jogar em volta das coisas, tá ligado? Tinha que ficar mais caro. O Flamberg indo a 1, por exemplo, é um ponto, porque se você coloca ele atrás, ele não vai pro campo, a menos que você tome alguma coisa, não dá pra invocar, a menos que você jogue fora, mas você não vai trazer um bicho do deck, você vai pegar o Flamberg não vai ser invocado, só vai ser invocado pela princesa, então tem muitas complicações aí. Algo nesse sentido deveria ter acontecido, não rolou. O TTT, o crossout eu anotei aqui, poderia ser alguma coisa. Outra coisa fora isso que eu imaginei que poderia acontecer, seria algo nos Zilentes, mas é que eu só tô jogando um monte de nome, né? Mas o ponto primordial é a Apollousa. Não vai mexer na Apollousa? Então você precisa mexer em alguma outra coisa no Snake ao redor. O que é melhor então? Não mexer em nenhum dos dois é o pior cenário possível. Alguma coisa tinha que rodar. Se não foi a Apollousa porque tem o reprint dela, o fator comercial, então alguma das outras coisas tinha que rodar, mano. Alguma coisa. O TTT banido, o Flamberg A1 e alguma outra questão dentro do deck pra poder impedir essas questões de hand trap. Talvez até o Kirin A1, que é a carta que você foge do target, tá ligado? Eu sei que não é tão popular, quando você fica puto não é tão popular. Eu sei. O Charvara foi limitado por muito menos, mano. O Charvara, o Unchained de Charvara foi limitado. Pois é. Então, assim... faltou, sempre falta, mas é engraçado que, olha, vamos olhar pra outro detalhe, vamos olhar pro Summon Limit, que é uma coisa que, como eu disse pra vocês, tem toda a questão de o porquê essas Floodgates sendo usadas nos decks meta são ruins pro jogo, né? Porque esses decks meta geralmente vão ser decks de combo que tem que lidar com a mesa, impedir que eles façam a jogada. A Floodgate é contra-intuitiva também na forma em que você faz o deck building pra jogar, e aí eles mexeram no anti-spell, mas eles... tem mais coisas, o deck Lockdown é uma coisa que tá aí, tá? O deck Lockdown tá aí, então ainda dá pra usar essa carta, que é a mesma coisa, você põe a Floodgate lá, só que você põe face up, tá ligado? Tem essas questões. Tem mais Floodgates que eles poderiam ter mexido em mais coisas ao mesmo tempo, né? Se esse é um problema, por que não mexer no problema? Eu sei que vai ter gente que vai ficar olhando o copo meio vazio, mas sei lá, cara, eu fico meio puto com isso, tá? Qual é o copo meio cheio, né? Perdão. Qual é o copo meio cheio? Cara, se eles mexeram na Barone e no Savage, eles entenderam que isso é um problema. Então, quem sabe, eles vão parar de fazer isso. Eu fiz um vídeo falando em como as interações mudaram e talvez a Konami vá para o outro lado. Isso aqui indica um pouco disso. Então, se a Apollousa não tá aqui, o motivo é 100% por causa da Heart Collection. E a Apollousa vai ser banida. Talvez não na próxima lista, mas na outra com certeza. Mas ainda tá muito longe. As banidas são a cada 3, 4 meses. Tá ligado? Então tem que ser impactante, tem que fazer as coisas. Se tem um conceito e esse conceito foi alimentado, banha do Barone e Savage, não foi só um, foi os dois. E o Summon Limit foi limitado, não foi só o Summon Limit. A One Spell também, então mais tinha que ir.
Por exemplo, o exemplo do deck Lockdown que eu dei, outras coisas nesse sentido, mano. O Skill Drain eu não tenho... O Skill Drain, tá bom, por que não? Mas tinha que ser feita uma coisa sistemática em volta disso, tá? Tinha que ter sido feita. Ah, mas aí ia ter muito hit na lista. Irmão, eles tiraram 7 cartas da lista. Eles tiraram 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hits de carta saindo da lista, mas de carta entrando foram 5. Que banlist é essa? E por que essas cartas saíram? Tinha muita coisa pra entrar. Como que você tem uma banlist que tem 11 cartas saindo da lista e 5 cartas entrando na banlist? Que porra é essa, tá ligado? E outra coisa, o fator Floodgate aqui, em volta do bagulho, como eu disse pra vocês, tem o Anti-Spell e o Summon Limit, sim, Floodgate, tá todo mundo preocupado, né? E aí tem 2 pontos bons, que eles perceberam que essa questão de negação com o Barão e Savage estão sendo banidos, então a Apollousa vai ser banida em algum momento, e eles mexeram no Summon Limit, eles perceberam que esse tipo de interação via Floodgate é problemático, mas, ao mesmo tempo, eles tiraram o Floodgate da lista. O Protoss é uma Floodgate, o Thunder Colossus é uma Floodgate. E sim, eu sei que eles não vão fazer algo no meta agora, eles não vão fazer, mas em algum momento com certeza eles farão e com certeza eles vão voltar pra lista, sabe? Então é perigoso e a gente tem banlist muito separadas, cara, muito separadas. Por isso que tem que ser um pouco inflexível com relação às cartas que saem, principalmente se forem Floodgates de engine, pelo amor de Deus. Eles tiraram a Skill Drain lá no começo de 2021, sabe-se lá Deus por quê. Então, cara, esse aqui é um dos problemas dessa lista. Tem mais problemas que a gente pode até falar sobre. Eu acho que, na verdade, esses aqui são os principais problemas, né, que eu queria falar. É claro que tem o Albion branco, né, que eu anotei aqui também, e tem o Runic, né, o Runic Stun também deveria ter sido mexido, cara. Não dá, não dá. Eu sei que o Runic Stun é diferente dos decks aqui, porque o Runic Stun é todo Stun, mas deveria ter sido mexido. Alguma coisa no deck tinha que ter sido mexida. Até no Master Duel foi, cara. O Runic Stun não pode ser uma parada que você vai ficar jogando aí, pô. Tira essa merda do jogo. Qual é, cara? Que porra é essa? Tinha que ter sido mexido o Runic Stun, não custaria nada. E aí, mas aí a Konami não fez por questão comercial. Me diz qual é a questão comercial que impactou na liberação do Protoss. Qual é a questão comercial que impactou na liberação do Thunder Dragon Colossus. Qual é a questão comercial que implica na liberação dessas porra aqui, tá ligado? Qual é a questão comercial que empataria algum desses outros hits que eu falei, sabe? Tipo, do Runic. Qual é a questão comercial que impacta isso? O Albion, vai ter na Mega Team, tá bom, vai. É frustrante, cara, é frustrante. E aqui eu tô com um sentimento bem parecido com aquele que eu senti na banlist que baniu o Mystic Mine. Que eu fiz um vídeo falando que aquela banlist era horrorosa. Era a pior banlist já feita. Por quê? Eles tinham uma possibilidade... Aqui eles até fizeram mais, na engine, né? Quer dizer, mais ou menos na engine. Mas enfim, eles pegaram um pouco do conceito que atrapalha o jogo e mexeram. Beleza, mas a Apollousa ainda tá aí. Tá ligado? A Apollousa ainda tá aí, o Flameberg ainda tá rolando. Não teve nenhum hit no fogo, nenhum. Beleza, não rolou. Mas eles mexeram na Floodgate, olha só. Eles fizeram uma questão estrutural do jogo no Barone. Pô, como é que pode? Como é que você tá reclamando se eles baniram cartas que você mesmo pede pra banir? Aconteceu a mesma coisa com o Mystic Mine, cara. Aconteceu a mesma coisa do Mystic Mine. O Mystic Mine foi banido, o Curious também. São cartas que todo mundo quer que seja banida sempre. E naqueles momentos eles baniram o Curious, baniram o Mystic Mine. Como que pode uma banlist em que essas cartas foram banidas ser uma banlist ruim? Todo mundo pede que isso seja mexido. E quando reclama da banlist, T? Como assim? Mano, chegou ao ponto do Heist fazer um vídeo sobre a questão de reclamação de banlist, de que o tempo todo é uma banlist ruim, e botar a minha cara no vídeo, o vídeo inteiro, tá ligado? Chegou a esse ponto. Essa banlist é a mesma coisa. Qual é a diferença? Tá ligado? Não tem. Isso que é sinistro. Então, foda, cara. A banlist foi boa? Então, esses hits aqui foram bons, foram estruturados, foram pensados, eu entendo que faz sentido, mas ao mesmo tempo é tudo desconexo. Quando você tem um norte e tem uma justificativa bem plausível pra esses hits aqui que rolaram, tem uma explicação plausível, mas mais uma vez é uma banlist que tem mais cartas saindo do que carta entrando, as cartas que não entraram estão por questão comercial, as cartas que saíram não tem questão comercial envolvida, não faz sentido, a sensação que dá no final é muito ruim, mais cartas saindo do que entrando, e no conceito em que eles pegaram pra mexer no deck, né, pra mexer no deck meta, eles deixaram um monte de lacuna. O Borreload, Savage e o Barone implica que é uma carta que dá hand trap cedo. Então a Apollousa também é, o TTT também é, o Crossout também é. Tudo isso deveria ser mexido. Outros Floodgates deveriam ter sido mexidos. O Flameberg limitado deveria ter sido mexido. Talvez não tudo ao mesmo tempo, mas se a Apollousa não foi mexida, outras coisas tinham que ser, entende? Pra tentar equilibrar tudo isso, cara. E não ia fuder nada da questão comercial. Eu te garanto que não ia fuder nada da questão comercial. Ou seja, mais uma vez, foi uma banlist daquelas que eu reclamo. Uma banlist que teve hits,
Alguns hits foram bons, hits estruturados, que tem um pensamento que eu até concordo, mas ainda assim foi ruim. Não só porque podia mais, mas porque ficou inconsistente dentro do que se propôs, tá ligado? Essa que é a questão. Mas é basicamente isso. E a gente vai viver nesse meta de fogo por mais tempo. Com tudo de problema que tinha, rodando tudo de novo. Tá sem o Savage, tá sem o Barone, tá sem o Summon Limit. Isso é muito bom. Mas tem muitas coisas ainda rolando. Na verdade, tudo. Mas é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais.